resumo e comentário pessoal do livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, de Gregory Friesel, capítulo 8. Amada, agora é a vez do quinto tipo de oração, que também não é muito praticado. E eu acredito que é por má interpretação. Qual é? A meditação. No livro tem um tópico com os dizeres, ouvindo a voz de Deus através da meditação. A meditação também é uma forma de oração, porque é a comunicação com Deus através do ouvir em oração. Como já vimos, não existe relacionamento sem comunicação. E não existe comunicação de monólogo. É sempre com um diálogo. Um fala, o outro escuta, que depois responde, que o que falou passa a escutar. Confundi aí, eu expliquei, amada. Quando você resolve orar, você abre a porta de um diálogo com Deus. E se você deixar, Ele falará também. De novo, pense no seu casamento. Se você é casada. Como você se sentiria se seu esposo falasse até pelos cotovelos o tempo todo, não deixando você falar também? No mínimo, você surtaria, não é? É assim que fazemos com Deus nas nossas orações. Falamos, e Ele doidinho para falar com nós e não consegue, porque a gente não deixa. Este livro apresenta algumas dicas práticas de meditação de qualidade. Vamos conhecer? A primeira dica: em sua leitura bíblica diária, peça que Deus fale ao seu coração. Andréia, te aconselho primeiro, pedir para Deus calar todas as vozes da sua cabeça. Do marido, dos filhos, do Zap, do Instagram, da vizinha, do cachorro, etc. Pois eu já falei aqui para vocês que a voz de Deus, ela está onde, se lembram? Num cicio, num sussurro. Eu te garanto uma coisa, amada. Deus não vai disputar com essas vozes da sua mente. Não vai. E nem vai falar gritando para superá-las. Não vai. É você quem deve fazer isso. Mas aqui para nós, eu como mulher, sempre peço ajuda dele para isso. E às vezes eu até coloco um algodão no ouvido ou um tapa-ouvido de borrachinha. Mas atenção, mulherada. Você lê a Bíblia só por ler, para dizer que lê. Você pode até chamar esse ritual seu aí de devocional. Mas chamar de meditação, nunca. É por isso que a meditação, neste livro, ela entrou como um tipo de oração. Entende agora? E como eu oro meditando, Andréia? Como que eu oro meditando? Vou te responder embasada no livro, mas com as minhas palavras aqui para você entender. Se você está lendo a Bíblia, sem pedir a Deus para liberar sua mente, sem pedir para o Espírito Santo iluminar sua mente, te ajudando a entender a palavra, e sem buscar um estudo mais aprofundado daquele texto escolhido, eu vou ser audaciosa em te dizer: você está perdendo tempo. Levante-se e vai arrumar a casa, vai lavar teu banheiro, vai fazer almoço que você ganha mais. Por quê, amada? Meditar
É ler de novo, não entendi, ler de novo, reler. Sobre o que, sabe, estudar. Hoje em dia a internet está aí, que não estou entendendo esse assunto. Peça ajuda ao seu pastor, um diácono, ao professor de EBD. Você sabe, amada, o que é ruminar? O que é ruminar? Os nordestinos vão saber. As nordestinas. Vou te explicar, porque meditar é o mesmo que ruminar. Ruminar é trazer de volta o alimento já engolido. A mesma coisa que regurgitar. E mastigá-lo novamente. Engole a comida, traz de volta e fica mastigando novamente. Alguns animais fazem isso. Ovelhas, bois, camelos. Observação. Uma observação. Como nosso Deus é maravilhoso e sábio, Ele, para nos ajudar a entender o que é meditar na sua palavra, Ele deu o processo de regurgitar os animais. Interessante. Andréia, e o que é que tem a ver o ruminar com este assunto? Simplesmente tudo. Vou reler para você a primeira dica. Vamos lá. Em sua leitura bíblica diária, peça a Deus que fale ao seu coração. Peça a Deus que Ele fale ao seu coração. Confirmado? Pois é. Para que Deus fale ao seu coração, você precisa entender o que lê, amada. Você precisa entender. E cá para nós, a Bíblia não é mesmo muito fácil de se entender. Concordas? Mas Deus, que é a palavra, mora em nós. E um dos motivos é para nos ajudar a entendê-la. Mas não será na sua leitura de 15 minutos que você conseguirá isso. E aí, é aí que entra o ruminar. Os animais ruminam porque eles comem muito rápido e sem mastigar. Vai engolindo. Daí o processo de regurgitar para triturar melhor o alimento. E daí ele receber melhor os nutrientes necessários para a sua saúde. É por isso. Geralmente eles passam o dia... Imagina aí, no campo, quando você vê os bois, as ovelhas, eles ficam o tempo todo de cabeça baixa. Não é orando não, é comendo mesmo. E põe para dentro, não, só engole, não mastiga. Eles só vão mastigar quando eles estiverem, quando forem à noite, que eles estiverem no curral, deitadinhos, ou mesmo se não estiver no curral, mas num período de descansar, é que eles vão regurgitar, eles vão ruminar. Tem um processo que não cabe aqui eu entrar nessa parte da medicina, né, do corpo humano, mas tem um processo no estômago dos animais que faz a comida voltar. Aí sim, eles vão mastigar. Aí sim, eles vão mastigar para eles adquirirem os nutrientes necessários para o corpo. Quando você lê, por ler seus 15 minutos, você está só engolindo e sem mastigar a palavra. E então você, sem ruminar a palavra, você acaba ficando sem os nutrientes espirituais para a sua vida espiritual. E, consequentemente, você acaba doente espiritualmente. Você ruminando a palavra, você vai entendê-la. E com isso, automaticamente Deus falará com você. Faça o teste aí. Faça o teste, amada. Coma. Não só coma, rumine a palavra. Estude, adquira leituras. Não saia desse canal. Esse canal vai te ajudar a ter mais conhecimento de Deus. E quanto mais conhecimento e mais proximidade de Deus, mais você vai ficar íntima.
E quanto mais íntima, mais você vai ouvi-lo. Segunda dica prática de meditação. Quando você terminar seu momento diário de oração e leitura bíblica, anote as ideias principais e as impressões que virão na tua mente. E aqui para nós, essas impressões que vão chegar na tua mente, já é Deus falando com você, tá bom? Amada, responda aí. Existe aprendizado sem caderno e lápis? Hoje em dia é um celular com um bom bloco de notas. Mas quais mesmo são os materiais escolares de um aluno de todo santo dia? Livros, né? Cadernos, borrachas, lápis e um bom professor, né, amadas? Esta é a segunda dica. Bom, nós já temos o professor e é pra lá de bom, porque estou falando do Espírito Santo. Temos o livro, aliás, nós temos os livros, nós temos uma biblioteca que é a Bíblia. E estamos usando caderno e lápis, que essa parte aí é do aluno. Está usando caderno e lápis? Não. Mas precisa, amada. Pesquisas e cientistas que estudam o nosso cérebro aí, notificaram uma vez que aprendemos mais rápido e armazenamos informações na nossa mente de forma melhor e mais eficaz quando escrevemos, viu? Eu sou uma testemunha disso, eu gosto muito de escrever, a minha Bíblia é toda rabiscada e ainda tenho meus cadernos, todo ano é um caderno diferente para as anotações do que Deus fala comigo. E no caso da meditação, se você escreve, é meio que um compromisso sério e também te ajuda a ser um fervoroso praticante. Porque como praticar algo sobre o qual eu não tenho conhecimento? É meio difícil, né? E como praticar algo que eu esqueci? Entendeu, amada? Pratique o conhecimento para não esquecê-lo. Pratique o conhecimento para não esquecê-lo. Antes de praticar, anote. Terceira dica. Encha sua vida com a palavra de Deus. Quando temos um recipiente para encher com alguma coisa, é porque ele está vazio. Quando é que enchemos o filtro? Para quem ainda usa esse objeto, quando é que o enchemos? Isso, quando ele está vazio. E se você não fizer o processo, o filtro se encherá sozinho? Não. É isso que essa dica está nos dizendo. Talvez, amada, você não está ouvindo a voz de Deus porque você não está cheia da palavra de Deus. Como Ele vai falar com você? Como você vai identificar a voz dele? Vou ser mais clara, me perdoe. Como você vai ouvir Deus te falar que é para deixar sua oferta, esperando você ir até aquele irmão que você soube que está magoado com você, se você não conhece Mateus 5, 23 e 24? De que forma você está esperando que Deus fale contigo, amada? Ele não usa mais sonhos e anjos. Faça o teste. Se encha da palavra e você ouvirá a voz de Deus. Andréia, a minha vida é uma correria, mulher. Eu não tenho tempo que eu faço. Amada mulher de Deus, nunca foi tão fácil, nunca será. Nunca será fácil nos enchermos da palavra de Deus. Mas
eu digo que ultimamente, por causa da internet, nunca foi tão fácil. Agora que está muito fácil, com toda essa tecnologia. Hoje não dá mais para dar desculpa, porque até no seu carro, enquanto você vai trabalhar, você pode ouvir a palavra de Deus, pode ouvir o canal, a mulher amada de Deus. Até com um pouquinho antes de você ir dormir, você liga o celular ali com a Bíblia online e põe ele para tocar e você vai dormir ouvindo a palavra de Deus. E o que foi escrito antes que o homem sequer pensasse em internet? Em Deuteronômio 6, versos 4 e 9, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Entendeu, amada? Você pode ouvir a palavra de Deus dormindo. Ao levantar, você pode ligar ali um podcast, qualquer outra leitura, enquanto você coa o café, enquanto você toma um banho. Está indo para o trabalho, você pode continuar ouvindo ali no trabalho enquanto você chega. É andando, sentada, descansando. A palavra já fala e nem tinha sonho de internet aqui nessa época. Hoje está muito mais fácil, você não pode dar isso como desculpa. Está muito mais. Com estes versículos, Deus está dizendo que Ele não vai aceitar as suas desculpas, está claro aí. Mulher de Deus, a necessidade faz o tempo. E estamos numa época de muita necessidade de mais Deus, de mais palavra de Deus em nós. Quanto mais soubermos a palavra de Deus e meditarmos nela, ruminar, mais fácil será reconhecermos sua voz quando Ele falar. Você não quer isso, não? E quando você começar a se encher com as Escrituras, é batata, amada. Deus vai revolucionar a sua vida de oração e sua caminhada com Ele. Então, se você chegou até aqui, nesse audiobook, eu não sei, 6º ou 7º áudio, é porque você está interessada. As que não chegaram até aqui é porque não estão interessadas, mas você que ficou e está ouvindo, essa mensagem é para você. Deus quer falar com você. Deus quer fazer você uma mulher poderosa de oração. Deus quer que você o escute. Deus quer a tua intimidade. Deus quer mostrar para você a intimidade dele. Então, agora está nas suas mãos. A decisão é sua. 4ª e última dica prática de meditação. Quando orar, seja sensível às impressões específicas de Deus, através das quais Ele o levará a se concentrar em algumas das várias questões que te preocupam. Isso acontece muito comigo. Quando eu penso, vou tirar o dia hoje para orar pelos missionários. E começo ali a minha oração e de repente a minha oração toma outros rumos. E eu me pego orando pelos meus vizinhos, todos da minha rua. Já aconteceu isso com você?
Quando acontecer, deixe. Você está experimentando um sobrenatural de Deus. Pode deixar, isso aí é o fluir do Espírito Santo. Este é o mover do Espírito Santo em tua vida, te levando a orar exatamente pelo que Ele quer. Porque Ele sabe melhor do que eu e você quais são as necessidades reais daquele dia. Talvez as necessidades reais daquele dia não eram aqueles missionários pelos quais você ia orar, e sim um vizinho da sua rua. Então Ele conduziu você a orar. Você crê nisso, amada? Eu creio. Romanos 8:26 nos diz, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. E teve um discípulo, não me lembro qual deles, não sei se foi Filipe, que pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Peça, amada, a Deus para Ele te ensinar a orar, vai te atender rapidinho. Embora deve haver aí um equilíbrio entre todos os tipos de oração, que esse que nós estamos falando agora é o último, meditação, e tem que haver um equilíbrio entre eles, às vezes Deus irá fazer isso, vai te conduzir a interceder mais que pedir, a adorar mais do que meditar. Deixa Ele conduzir, deixa Ele no controle. Sinta, curta esse mover do Espírito Santo quando você estiver ali orando. E lembre-se, anote aí, parte da meditação é fazer uma pausa em nossa oração e ser sensível aos toques, palpites e sussurros de Deus. Não fique só falando como uma maritaca. Ok? Conclusão sobre meditação. Grave e pratique para não esquecer, amada. A meditação é simplesmente a prática de ouvir a voz de Deus quando Ele fala com você através de sua palavra e da oração. E mais, esse é o elemento essencial que fará da sua oração uma conversa, um gostoso diálogo. O próximo parágrafo eu vou escrever exatamente o que está no livro, porque eu tive dificuldade para resumir ou transcrever. Porque cada palavra é importante demais. Preste atenção, amada. Deus está esperando para falar ao seu coração, de forma real e pessoal. Eu, no caso aí o autor, oro para que este capítulo tenha lhe causado fome por algo mais do que um monólogo de mão única, onde você é quem fala o tempo todo. Você ficará maravilhado com o que vai ouvir de Deus quando separar tempo para ouvi-lo. Fica a dica, amada de Deus. Vamos orar? Repita comigo. Deus, meu Pai, concede-me um desejo ardente para ouvir Tua voz diariamente, pela revelação da Sua palavra e pelo toque do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Fim do capítulo 8. Amada mulher de Deus, se você não entendeu alguma coisa neste capítulo, pode comentar ou falar comigo pelo meu zap, que eu estarei de coração tirando as suas dúvidas. Um beijo no coração e até o próximo audiobook.